Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre tecido cartilaginoso, certo? Então, galera, o tecido cartilaginoso, ele é um tecido conjuntivo de propriedades especiais, tá? Bastante firme, flexível, que tem algumas funções muito importantes para o nosso corpo. Tá? As cartilagens, elas servem aí como suporte mecânico, participam aí do revestimento das superfícies articulares, isso é muito importante para que a gente consiga absorver choques mecânicos, né? Diminuindo o atrito e facilitando o deslizamento aí dos ossos nas articulações, e tem um papel muito importante na formação dos ossos longos. A gente vai ver mais para frente que entre a epífise e a diáfise dos ossos longos, a gente tem um disco epifisário, né, de cartilagem hialina, e é a partir, né, desse disco que a gente vai ter aí crescimento ósseo, tá? Garantindo que a gente consiga crescer, né, em altura, beleza? Então, é importante a gente começar a estudar tecido cartilaginoso, compreendendo ali quais são as funções desse tecido e quais são os componentes aí estruturais que vão ser responsáveis, né, por garantir essa função, né, de forma adequada, beleza? Então, ó, todos os tecidos, como a gente vem falando previamente, eles são formados por células e formados por matriz extracelular. Né? No tecido cartilaginoso não é diferente. A gente vai ter algumas células específicas. A gente vai ter ali células condrogênicas, que vão dar, né, origem aos condroblastos, por exemplo. A gente vai ter também os condroblastos, que são células metabolicamente ativas e que vão ter um papel importante, né, para a produção da matriz extracelular, beleza? E os condrócitos, tá? À medida que esses condroblastos eles vão depositando matriz extracelular, eles vão ficando aprisionados nessa matriz e eles vão dar origem ali aos condrócitos. Esse significado, né, esse sufixo aqui, blasto e ito, está intimamente relacionado com a atividade metabólica dessas células. Os condroblastos são células metabolicamente ativas, que produzem aí muita matriz extracelular. Já os condrócitos são células menos ativas do ponto de vista metabólico, beleza? E a gente tem, né, no tecido cartilaginoso, né, uma matriz extracelular muito característica. É um tecido aí rico em matriz extracelular, tá? Essa matriz extracelular é muito abundante, né, rica em colágeno, em elastina e substância fundamental. A gente vai ver, né, que existem diversos tipos de cartilagem e que cada cartilagem vai ter uma composição específica e que a função daquela cartilagem está muito relacionada com a composição, certo? Né, dela. Tá? Então vão ter cartilagens como a fibrocartilagem, por exemplo, vista lá nos discos intervertebrais, que tem uma composição, né? É uma cartilagem que é muito rica em colágeno do tipo 1. Já a cartilagem hialina, presente ali nas superfícies articulares dos ossos longos, né? É uma cartilagem que é muito rica em colágeno do tipo 2. Já a cartilagem elástica, como o próprio nome diz, é rica em elastina. E tudo isso vai acabar conferindo essa diferença ali na composição da cartilagem, vai acabar, né, contribuindo para funções diferentes, para estabelecer propriedades específicas para cada tipo de cartilagem, beleza? Então, é importante a gente compreender que no tecido cartilaginoso, né, ele possui ali as células residentes, né, aquelas células que a gente falou, a gente tem células condrogênicas, condroblastos e condrócitos, e a matriz extracelular. Tá? E existe uma coisa muito particular do tecido cartilaginoso, né, e assim, né, de forma muito semelhante ao tecido epitelial, o tecido cartilaginoso ele não possui vasos, ele é um tecido avascular. Tá? Então a gente não tem vaso sanguíneo, né? Se a gente não tem vaso sanguíneo, como é que esse tecido ele se mantém viável, né? A partir da difusão, né, de nutrientes a partir do pericôndrio, que a gente vai ver que é uma bainha de tecido conjuntivo que reveste externamente quem? O tecido cartilaginoso, beleza? Então toda a nutrição da cartilagem, né, ela se dá, né,
principalmente essas cartilagens que possuem pericôndrio, nem toda cartilagem tem pericôndrio, como vocês podem ver aqui, ó, a cartilagem articular e a cartilagem fibrosa, ela não possui essa estrutura, essa bainha de tecido conjuntivo que, né, circunda o tecido cartilaginoso. E aí, nessas circunstâncias, né, da cavidade articular, por exemplo, o que é que acontece? Essa nutrição ela se dá também a partir da difusão, né, de nutrientes e gases a partir do líquido sinovial, tá certo? Então tem que lembrar disso daí, tá? No tecido cartilaginoso eu vou ter ali células residentes e matriz extracelular. A matriz extracelular, né, a composição dela varia dependendo do tipo de cartilagem. Ele é um tecido avascular, então eu preciso compreender que a nutrição desse tecido se dá a partir de processos de difusão, às vezes a partir do pericôndrio, às vezes a partir, né, do líquido sinovial, no caso das cartilagens articulares, tá certo? E também não tem o quê? Você não tem vasos linfáticos nem nervos. E imagine se você tivesse nervo numa cartilagem ali articular, né? Você ia sentir muita dor. Então essa inervação é esperado, né, que eu não tenha, né, essas estruturas, né, ali no tecido cartilaginoso, né? Principalmente naquele tecido, né, cartilaginoso articular que reveste as articulações de ossos longos, né, justamente para que você minimize, né, a chance de você ter dor, né, característica por conta da compressão que é tão constante ali naquele tecido. Beleza? Outra coisa que é importante, já adiantando, é que os condrócitos, que são aquelas células que são metabolicamente menos ativas, elas vão estar presentes dentro de espaços, tá? Que a gente chama de lacunas, como vocês podem ver, tá? Parece que é um espaço vazio, né? Mas na verdade, no tecido, né, no indivíduo vivo, né, o condrócito ele ocupa todo esse espaço, beleza? O problema é que durante o processamento histológico a gente tem a formação de artefatos. E aí o que é que acontece? O citoplasma, como vocês podem ver aqui, ó, o citoplasma da célula acaba retraindo e dando essa aparência, né, de que o condrócito fica no espaço vazio, tá? Nessa estrutura que a gente chama de lacuna, mas na verdade ele ocupa todo esse espaço, tá? No tecido normal. Então tem que lembrar disso daí. Isso é algo que é muito importante. Então aqui a gente consegue ver, né, a cartilagem hialina da traqueia, né, na traqueia, né, para que a gente consiga realizar, né, as trocas gasosas de forma eficiente. O que é que acontece? A gente tem discos cartilaginosos para manter, né, essa passagem, essa via aérea aberta e garantir que essas trocas gasosas elas aconteçam. Então lá na traqueia a gente tem cartilagem hialina. Então aqui embaixo vocês conseguem ver o revestimento epitelial da traqueia, que é um epitélio do tipo pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes, a gente viu isso, né? E mais internamente na parede traqueal a gente encontra a cartilagem hialina propriamente dita, tá certo? Vejam que ao redor da cartilagem hialina eu tenho uma faixa rosa, né, eosinofílica de tecido conjuntivo que circunda toda a cartilagem. Essa estruturinha, essa bainha de tecido conjuntivo é o que eu me refiro como pericôndrio. E aí ele vai ter um papel muito importante na nutrição do tecido cartilaginoso e também no crescimento dessa cartilagem, tá certo? Então, lembrar disso daí. Isso é algo que é muito importante. Vamos começar a ver algumas estruturinhas que são muito importantes do ponto de vista de tecido cartilaginoso. Então, perifericamente, aqui eu tenho o pericôndrio, aquela bainha de tecido conjuntivo, né? E eu tenho, logo em seguida, né, os condroblastos e células condrogênicas, tá certo? Os condroblastos, gente, são células que são mais achatadinhas, como vocês podem ver, tá? São diferentes ali dos condrócitos, que tendem a ser mais arredondados, beleza? As células um pouquinho maiores. São os condroblastos, lembrado que o sufixo blasto indica que a célula ela é metabolicamente ativa, que produz o quê? A matriz extracelular da cartilagem. E aí, à medida que essa matriz extracelular vai sendo depositada, essa célula ela vai se transformar em seguida em um condrócito. Veja que os condrócitos, eles ficam dentro de um espaçozinho que a gente chama de lacuna, tá? A lacuna é esse espaçozinho que vocês estão vendo aqui, ó, né? Onde o condrócito, ele tá presente, beleza? E entre essas células a gente encontra uma grande quantidade de matriz
extracelular. E aí eu quero que vocês se atentem ao seguinte, né? A matriz extracelular, ela tem duas regiões, né? A gente costuma se referir à matriz extracelular como uma matriz territorial, é aquela matriz que está entre os condrócitos, certo? Essa matriz é uma matriz que tende a ser muito mais escura, muito mais roxa, como vocês podem ver, mais basofílica. Isso é reflexo da grande quantidade de agrecans nessa região. E eu tenho uma matriz que é dita interterritorial. É essa matriz entre os condrócitos, beleza? Então é importante vocês compreenderem isso, compreenderem a estrutura geral ali da cartilagem hialina, tá? E só lembrando, tudo isso daqui a gente vai encontrar nos diversos tipos de cartilagem. Então, é claro, tem algumas cartilagens que não tem pericôndrio, né? A gente vai ver mais pra frente. Mas no geral eu vou ter essa bainha ali de tecido conjuntivo, revestindo externamente a cartilagem, que é o pericôndrio. Eu tenho em seguida os condroblastos, que são essas células que têm um núcleo mais alongadinho. Eu tenho os condrócitos, como vocês podem ver aqui, certo? Tenho a lacuna, que é o espaço onde esse condrócito ele fica. Eu tenho a matriz extracelular, que pode ser territorial, aquela matriz ao redor ali do condrócito ou do grupo isógeno, que a gente vai ver, e também a matriz interterritorial entre esses grupos. Então é importante vocês compreenderem isso daí. Tá? É muito comum, gente, a gente quando está analisando morfologicamente o tecido cartilaginoso, a gente vai perceber que esses condrócitos, eles ficam organizados em grupos, em grupamentos, tá? Que a gente chama de grupos isógenos. Esses grupos isógenos, eles surgem a partir da divisão mitótica, né, de condrócitos. Então, esse condrócito acaba se dividindo, dando origem a outro, esse daqui se divide, dá origem a outro. Beleza? Então, o que é que acontece? Eu quero só que vocês percebam aqui que entre essas células a gente tem uma matriz extracelular, tá? Uma matriz que a gente dita territorial, né, que é muito roxinha, muito mais basofílica do que a matriz interterritorial. E essa diferença da basofilia, né, nessa intensidade do roxo, é reflexo da composição aí desse tecido, dessa matriz extracelular. Essa região aqui é uma região muito mais rica em agrecans, beleza? Então, é importante vocês compreenderem isso daí. Então, o pericôndrio, né, que não está presente na cartilagem articular nem na cartilagem fibrosa, ele é uma estrutura muito importante para a nutrição, porque todos os nutrientes, né, e o oxigênio vai se difundir, né, a partir de pequenos vasos presentes aqui nessa estrutura para o tecido cartilaginoso, beleza? Vai ser muito importante também para a eliminação de resíduos metabólicos. Então, todos os resíduos metabólicos provenientes aí do tecido cartilaginoso vão conseguir se difundir para esses vasos para serem eliminados, tá? Então, o pericôndrio tem uma importância muito grande na nutrição, na oxigenação e na eliminação de resíduos metabólicos e no crescimento da cartilagem. A cartilagem ela vai crescer, né, através de um mecanismo de crescimento aposicional a partir do pericôndrio. Então, o condroblasto aqui ele vai acabar, né, começando a sintetizar a matriz extracelular e essa matriz extracelular vai acabando, né, por promover esse crescimento cartilaginoso, beleza? O pericôndrio é uma estrutura ali, né, externa, tá? Uma bainha que reveste externamente a cartilagem e que tem esse papel importante na nutrição, na oxigenação, na eliminação de resíduos metabólicos e no crescimento da cartilagem. Só lembrando que nem toda cartilagem vai ter pericôndrio, tá? Isso é muito importante. E aí, gente, esse pericôndrio, ele é dividido em duas regiões, tá? Uma região mais externa, que é essa região aqui, é uma região mais fibrosa, né, de tecido conjuntivo, né? Você consegue ver as fibras colágenas, os fibroblastos, beleza? Alguns vasozinhos sanguíneos, aqui é um vasinho sanguíneo, tá? E uma porção condrogênica, que é aquela porção mais próxima do tecido cartilaginoso propriamente dito, é onde eu vou ter ali as células condrogênicas, os condroblastos, beleza? Então, do ponto de vista estrutural, o pericôndrio, ele é dividido em porção fibrosa e porção condrogênica, beleza?
Só lembrando que na cartilagem articular eu não vou ter pericôndrio, tá? Eu não tenho pericôndrio. E aí, nessas circunstâncias, como a gente vai ver em seguida, né, a nutrição desse tecido aqui vai se dar a partir da difusão, né, de gases, da difusão de nutrientes, a partir de quem? A partir, né, do líquido sinovial, beleza? Então, a gente consegue ver aqui o pericôndrio, como vocês podem ver, e a cartilagem, né, propriamente dita, e as suas células. Então, aqui a gente tem os condroblastos, os condrócitos, a matriz interterritorial e a matriz territorial. Lembrando que essa diferença de basofilia entre a matriz territorial e interterritorial é reflexo também da composição dessa região, né, da cartilagem, tá? Essa região mais escurinha, ela é muito rica em agrecans. Agrecans são estruturas, né, negativas, né, carregadas negativamente, né, e ácidas, né, e que vão ter ali afinidade pela hematoxilina, que é aquele corante básico. Então, por isso que elas se coram muito mais fortemente, beleza? Então é isso, ó, que eu quero que vocês consigam compreender, né? Naquelas cartilagens que você não tem pericôndrio, né? Essa nutrição, a viabilidade do tecido cartilaginoso vai se dar graças, né, à difusão de oxigênio e nutrientes a partir do líquido sinovial, que está presente aqui na cavidade articular, e a partir do próprio tecido ósseo, né, onde essa cartilagem acaba, né, se apoiando, beleza? Lembrando que o fato de não ter vasos sanguíneos vai acabar por limitar, né, a espessura dessa cartilagem. Então, essa cartilagem ela não pode ser muito espessa, porque senão não ia chegar oxigênio e nutriente em velocidade, né, satisfatória e quantidade satisfatória para garantir a viabilidade das células mais internas, beleza? Então, tem que compreender isso daí. E aí, a gente tem alguns tipos de cartilagem, tá? A gente tem a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa. E o nome da cartilagem, ela diz muito sobre a composição dela. Beleza? A cartilagem hialina, gente, é muito rica em colágeno do tipo 2. Já a cartilagem elástica, como o próprio nome diz, tem principalmente colágeno do tipo 2, mas tem uma grande quantidade de fibra elástica. Isso vai conferir a essa cartilagem uma flexibilidade muito maior do que a cartilagem hialina. Já a cartilagem fibrosa, né, ou fibrocartilagem, né, recebe esse nome justamente porque ela é muito rica em colágeno do tipo 1. E aí, essa diferença na composição vai acabar conferindo propriedades específicas a cada tipo de cartilagem, beleza? Que é o que a gente vai ver, né, a seguir, tá? Então vamos falar um pouquinho da cartilagem hialina, que é o tipo mais frequente no corpo humano. Então a cartilagem hialina, ela vai ser muito importante porque ela vai formar inicialmente, né, ali o primeiro esqueleto do embrião, e aí esse esqueleto vai sendo progressivamente substituído por tecido ósseo, né? Vai ser importante porque vai compor ali uma estrutura que a gente chama de disco epifisário, né, uma estrutura de cartilagem hialina que está presente entre a epífise, essa extremidade dilatada dos ossos longos, e a diáfise, e o crescimento, né, em altura se deve justamente à deposição ali de tecido ósseo, né, que vai acontecer a partir, né, dessa cartilagem, e também está presente ali na superfície articular, né, desses ossos longos, na cavidade nasal, né, na traqueia, nos brônquios, né, como a gente viu, né, a cartilagem hialina ela vai formar esses anéis para manter essa via aérea aberta para garantir, né, que haja, né, uma troca gasosa satisfatória, tá? Para que você consiga, né, eliminar de forma satisfatória o gás carbônico e absorver quantidades satisfatórias de oxigênio, tá? Então a cartilagem mantém ali a via aérea aberta, beleza? Com relação à composição da cartilagem hialina, né, a matriz extracelular, a gente vai ter principalmente ali, ó, água, colágeno, proteoglicanos, principalmente o agrecan, e glicoproteínas de adesão, beleza? Lembrando que, né, veja que
Entre os colágenos, a gente viu lá no tecido conjuntivo propriamente dito que existem vários tipos de colágeno, né? Na cartilagem hialina, né? O principal tipo de colágeno é o colágeno do tipo 2. Não pode esquecer isso daí, tá? E a cartilagem é o tecido que tem muita água. Essa água vai ser muito importante, né? Porque a gente vai ver a gente vai ver isso mais adiante, que vai conferir numa resistência ali à cartilagem, tá certo? Então, ó, na cartilagem hialina, na matriz extracelular, a gente tem muito proteoglicano. O que é o proteoglicano? Essa estruturinha que vocês estão vendo aqui, que é formada por um núcleo proteico e vários glicosaminoglicanos sulfatados, né, parecendo uma escovinha daquelas que a gente usa para limpar, né, canudos, enfim, certo? E aí o que é que acontece? Esses glicosaminoglicanos sulfatados, principalmente esses daqui, ó, o condroinsulfato e o queratansulfato, vai se ligar a esse núcleo proteico, beleza? E eles acabam se associando com uma molécula ali, ó, de ácido hialurônico, né? E essa união, né, do proteoglicano com o ácido hialurônico se dá a partir de proteínas conectoras, tá certo? Isso aqui é muito importante, gente. Por quê? Porque isso aqui vai acabar atraindo, né, cátions, vai acabar atraindo... Essa estrutura, ela é eletronegativa, ela acaba atraindo cátions, principalmente íons de sódio, né? E, consequentemente, né, você vai ter uma atração, né, por água, por moléculas de água, que acabam por hidratar essa matriz e conferir aí uma resistência ao tecido cartilaginoso, tá? Vai dar uma rigidez e uma resistência muito importante. Então aqui a gente tem, né, uma fotomicrografia eletrônica mostrando justamente aí esse agrecan, né? E aí a gente consegue ver aqui, ó, o núcleozinho proteico, como vocês podem ver, vários, né, glicosaminoglicanos, né, que vão se associando, né, a esse núcleo proteico. Aqui a gente tem a moléculazinha de ácido hialurônico e as proteínas conectoras, beleza? Isso é do ponto de vista estrutural. E aí é importante vocês compreenderem o seguinte, que essas estruturas, né, o agrecan, ele possui radicais sulfatos, né? Os glicosaminoglicanos, eles possuem radicais sulfatos que vão estabelecer ligações com as moléculas, né? Com as fibras de colágeno do tipo 2, que é o tipo de colágeno mais comum na cartilagem hialina, tá? Isso vai ser muito importante porque vai criar, né, um arcabouço, né, macromolecular, né, bastante dinâmico, tá? No tecido cartilaginoso. Então, né, por que esses agrecans eles são importantes? Só repetindo, né, que eles são, né, ali os proteoglicanos mais encontrados na cartilagem, né, são estruturas, né, que têm um caráter ácido, né, tem carga aí negativa. Isso acaba, como eu mencionei anteriormente, atraindo muitos cátions, né, principalmente íon sódio e, consequentemente, água, né, e é o que a gente chama de água de solvatação. Isso vai ser muito importante porque a matriz do tecido cartilaginoso ela é muito hidratada. A gente viu aqui anteriormente, ó, quando a gente estava falando da composição, a grande quantidade, né, de água que está presente na matriz extracelular desse tecido, beleza? Então, isso é muito importante, porque essas estruturas, elas, né, essa hidratação, ela acaba conferindo resistência, né, a cartilagem às forças de compressão, vai atuar ali na absorção de choques mecânicos e também tem um papel importante na nutrição, porque à medida que um tecido ósseo entra em contato com outro, né, quando você tem compressão, né, da cartilagem articular, né, durante a realização dos movimentos, né, essa compressão ela acaba, né, permitindo a movimentação, né, dessa água e a difusão dela para o interior da cartilagem. E aí isso vai ser importante para a difusão do oxigênio, para a difusão de nutrientes, certo? E garantir ali a viabilidade desse tecido, beleza? Outra coisa que é muito importante a gente lembrar é o seguinte, quando a gente está falando de histologia, vocês precisam compreender que o tecido cartilaginoso, né, ele é um tecido muito basofílico, a cartilagem hialina ela é basofílica, e essa basofilia, né, com exceção ali do pericôndrio, né, que tem um caráter eosinófilo, ele é mais rosa, né, porque tem afinidade por eosina, né, a cartilagem em si, ela é rica, né, em grupos sulfato, né, que é ácido, né, isso acaba de certa forma tendo afinidade pela hematoxilina, que é aquele corante básico, né, e aí isso confere à cartilagem essa grande
essa tonalidade, né, de roxo. E aí eu quero que vocês compreendam, ó, que são tons diferentes, né? A gente viu anteriormente lá o que era a matriz territorial e interterritorial. A matriz territorial, que fica ali entre os condrócitos, ela é uma matriz muito mais escura, é um roxo muito escuro. Já a matriz interterritorial, ó, percebam que ela é roxa, mas tem uma tonalidade muito, né, mais clara. Essa diferença de basofilia é reflexo da quantidade de agrecans, tá, de proteoglicanos. Essa região aqui, né, da matriz territorial, ela é muito mais rica em proteoglicanos, então vai ter uma afinidade muito maior pela hematoxilina, e aí a gente vê do ponto de vista histológico como uma região mais escura, tá? Diferente ali do pericôndrio, que tende a ser rosinha por conta da grande quantidade de colágeno do tipo 1, beleza? Então, isso é muito importante vocês compreenderem, tá? Então, a cartilagem hialina, gente, elas também vão estar presentes ali no revestimento, né, das articulações dos ossos longos. E aí, eu já mencionei, né, as cartilagens articulares, elas não possuem pericôndrio. Então, eu não vou ter aquela bainha de tecido conjuntivo, né, que a gente viu, né, revestindo, né, circundando toda essa cartilagem, tá certo? Nessas circunstâncias, de onde é que vem os nutrientes e o oxigênio necessário para manter a cartilagem, né, saudável, vem aqui do líquido sinovial ou do próprio tecido ósseo, né, subjacente. Beleza? Isso é muito importante. Lembrar que a cartilagem articular, ela tem essa superfície aqui livre, né, que vai ser importante para estabelecer, né, ali um contato com o outro osso, né? E a superfície basal, que tem contato aqui direto com o tecido ósseo subjacente. Então, a cartilagem, ela fica apoiada aqui no tecido ósseo e a gente consegue ver a diferença clara entre o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo, né? O tecido cartilaginoso, ele é o quê? Ele é um tecido que é basofílico, né? Já o osso, né? Ele é um tecido ali, né, mais rosinha, mais eosinofílico, né, como a gente já viu também em aulas anteriores. Então, lembrar disso daí. Como é que essa cartilagem hialina, ela se forma, né? Um processo que a gente chama de condrogênese. Primeiro, gente, vocês precisam compreender que a cartilagem, ela deriva ali de células mesenquimais indiferenciadas, que tem esse formato estrelado, como vocês podem ver, tá? Esse formatozinho estrelado se deve por conta, né, de prolongamentos ali do citoplasma dessas células. E a primeira coisa que acontece na condrogênese para a formação da cartilagem hialina é que essas células, elas vão perdendo esses prolongamentos, tá? Você vai tendo uma retração desses prolongamentos, as células vão retraindo esses prolongamentos e começam a se dividir, né, rapidamente. Isso forma esse aglomerado aqui de células, tá? E aí, em seguida, o que é que acontece? Essas células, elas começam a depositar matriz extracelular, tá? E à medida que elas vão depositando matriz extracelular, elas vão se afastando umas das outras, tá? E aí, em seguida, esses condrócitos, eles acabam, né, rapidamente, né, se multiplicando e formando aqueles grupos que a gente viu, né, que são grupos isógenos, tá certo? Então, é muito importante vocês compreenderem esse processo de condrogênese. Então, inicialmente, as células mesenquimais, elas retraem os seus prolongamentos, né, começam a ficar mais redondinhas, começam a se proliferar muito rapidamente. Esses condroblastos, né, lembrar, né, que esse sufixo se refere a células metabolicamente ativas, começam a produzir muita matriz extracelular. Essa matriz extracelular vai afastando essas células, né, e dando origem ali aos condrócitos. Esses condrócitos, eles se dividem mitoticamente e acabam formando, né, o que a gente chama de grupos isógenos. E assim a cartilagem hialina, ela vai se formando. Beleza? O tecido cartilaginoso, gente, ele cresce, né, a partir de dois processos. Um processo que a gente chama de aposicional, lembrar, ó, P de pericôndrio, a partir do pericôndrio, né, então eu tenho aqui os condroblastos, né, que vão acabar, né, produzindo matriz extracelular, né, e atuando ali nesse crescimento, né, cartilaginoso, né, nesse crescimento aposicional, e intersticial, porque a gente viu, né, que o que é que acontece? Esses
condrócitos, eles se multiplicam, eles se dividem, né? E aí eles dão origem ali aos grupos isógenos, tá? Esse crescimento é o que a gente chama de crescimento intersticial. Então eu tenho um crescimento aposicional a partir do pericôndrio, né? E um crescimento intersticial, né, que é ocasionado justamente por conta da divisão mitótica daqueles condrócitos ali pré-existentes, certo? Então a cartilagem ela cresce dessa maneira. E aí, ó, a partir de tudo isso que a gente já conversou, vocês já conseguem explicar e supor, né, inferir por que as cartilagens elas não se regeneram bem, né? E essa dificuldade de regeneração, ela está justamente, né, principalmente, né, nisso daqui, na avascularidade, na ausência de vascularização. Se eu não tenho vaso sanguíneo para trazer oxigênio, nutrientes e na verdade, essas substâncias precisam se difundir, né, através de tecidos ali vizinhos, né, isso vai fazer com que, né, qualquer lesão ali na cartilagem, né, tenha uma dificuldade maior, né, de ser reparada. Tá certo? Então isso é muito importante, né, que vocês compreendam. E aí eu deixei para vocês pesquisarem um pouquinho sobre, né, o efeito de alguns hormônios, principalmente do GH, né, do hormônio do crescimento. A gente comentou também, né, daquilo que a gente falou, né, de se eu tenho hipersecreção de GH, por exemplo, ali na infância e na adolescência, esse hormônio acaba atuando sobre o disco epifisário, estimulando o crescimento excessivo, gerando o que a gente chama de gigantismo, né? Bom vocês darem uma pesquisada nisso daí, né, o efeito aí de alguns hormônios e vitaminas sobre a cartilagem, o que é hérnia de disco, e está muito bem afiado com relação, né, a esse processo, né, de reparo, tá? Por que as cartilagens elas não se regeneram bem? A gente precisa compreender muito bem isso daí. Beleza? Então isso é sobre cartilagem hialina. Vamos falar um pouquinho da cartilagem elástica. Lembrando, né, do ponto de vista de composição, a cartilagem elástica ela tem uma particularidade que é justamente a abundância de fibras elásticas na sua matriz extracelular. Eu tenho muito colágeno do tipo 2, eu tenho proteoglicano, glicoproteína, mas eu tenho muito fibra elástica. E isso acaba, né, conferindo a esse tipo de cartilagem específica uma flexibilidade muito característica, tá? Um tecido que tem função aí, né? Tem um papel importante na sustentação e, né, devido a essa grande quantidade de fibras elásticas, né, ela tem uma flexibilidade muito maior do que os outros tipos de cartilagem. E aqui, especificamente, a gente tem o pericôndrio. Então, a cartilagem elástica, ela é revestida externamente por aquela faixa, né, de tecido conjuntivo, eosinofílica, rosa, que é o pericôndrio e que tem um papel importante, né, na nutrição, na oxigenação, na eliminação de resíduos metabólicos e no crescimento cartilaginoso, né, especificamente no crescimento do tipo aposicional. Onde é que eu vou encontrar isso? Eu vou encontrar lá no pavilhão auditivo, né, compondo as nossas orelhas, tá? Na epiglote, beleza? Então são estruturas que têm uma flexibilidade aí maior em decorrência, né, da grande quantidade de fibras elásticas, tá? Não pode esquecer isso daí. Tá? Aqui a gente tem um corte histológico da epiglote, beleza? É que a gente consegue ver, né, esse tecido cartilaginoso, né, essa placa, né, de cartilagem elástica, né, que é basofílica. Quando a gente olha, né, em hematoxilina e eosina, a gente vai ver as mesmas estruturas, gente. Então a gente vai ver o pericôndrio, a gente vai ver, né, os condroblastos, a gente vai ver ali os condrócitos, a gente vai ver os grupos isógenos, a gente vai ver matriz territorial, interterritorial, beleza? As lacunas, tá certo? O que a gente não consegue ver são as fibras elásticas. Tá? A gente não vai conseguir ver em HE essas fibras, tá? Mas é importante a gente compreender que na cartilagem elástica a gente tem uma abundância de fibra elástica. Se eu quisesse destacar
esse componente, eu precisaria, obviamente, fazer uma coloração histoquímica específica. Eu podia usar essa coloração aqui, ó, de Verhoff. Então, nessa coloração, né, as fibras elásticas elas ficam em preto, em negro. Então, toda essa estrutura, tudo isso escuro que vocês estão vendo aqui entre os condrócitos, nada mais são do que fibras elásticas, tá certo? E essa grande abundância de fibra elástica é que vai ser responsável por essa flexibilidade característica. Tá? Aqui a gente também tem um corte histológico, não é corado em HE, tá? A gente usou aqui tricrômico de maçom e aldeído fucsina, né? Um corte histológico ali, né, da orelha, da cartilagem que compõe a orelha, beleza? E aí a gente consegue ver aqui claramente o tecido cartilaginoso, né? E no interior essas fibras, né? Essas coradas em rosa, né, mais escuro, que nada mais são do que as fibras elásticas, tá? Lembrando, eu não vou ver fibra elástica no HE, tá certo? Se eu quiser evidenciar esse componente, eu vou precisar fazer uso de colorações específicas, beleza? E eu tenho, por fim, a cartilagem do tipo fibrosa, que também é chamada de fibrocartilagem, tá? Essa cartilagem, ela recebe esse nome, né, de cartilagem fibrosa, fibrocartilagem, porque ela tem uma característica muito intermediária entre o tecido conjuntivo denso, propriamente dito, né, e cartilagem hialina. E onde é que eu vou ver esse tipo de cartilagem? Compondo algumas articulações, como a articulação temporomandibular, né? Eu vou ver ali em discos intervertebrais, na sínfise púbica, beleza? E, gente, essa cartilagem ela tem uma particularidade muito grande, que é a acidofilia, né? Quando a gente vai olhar a matriz extracelular, olha aqui os condrócitos, né? Quando a gente vai olhar a matriz extracelular, que é muito abundante, como nas outras cartilagens, é uma matriz rosa, né? Uma matriz acidófila. Ela não tem aquela basofilia, né? Aquela coloração roxa característica dos outros tipos de cartilagem mencionados anteriormente. Por quê? Porque aqui eu tenho principalmente colágeno do tipo 1, tá certo? E aí, muita, né, substância fundamental é escassa, né, na verdade, uma quantidade muito pequena de substância fundamental, tá? E eu também não tenho pericôndrio. Então, a cartilagem fibrosa, né, ou fibrocartilagem, ela tem essa particularidade, que é essa matriz extracelular, né, abundante, mas muito o quê? Muito rosinha, muito acidófila em virtude da grande quantidade de colágeno do tipo 1. E aí tem uma outra particularidade, é que os condrócitos, eles ficam, ó, em fileirinha, né? Parece uma fileirinha indiana, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Então é muito fácil de identificar. Então aqui eu tenho, né, os condrócitos, a matriz, né, a MEC, a matriz extracelular, rica em colágeno do tipo 1, e aqui a lacuna, né? A lacuna onde o condrócito ele está presente, né? Geralmente essas células elas ficam, ó, em fileirinha, né? De forma muito característica. E por fim, gente, para finalizar, a gente tem essa tabelinha fazendo uma comparação, né, dos tipos, né, de cartilagem, né, das características que vão ser importantes para que eu analise, né, identifique o tipo de cartilagem, né, e da composição, da presença ou ausência de pericôndrio e onde eu consigo encontrar cada tipo de cartilagem. Então, lembrar, a cartilagem hialina, ela é uma cartilagem muito basófila, é muito roxa, eu tenho muito agrecan, né, rica em colágeno do tipo 2, e os condrócitos geralmente estão em grupos, né, que a gente chama de grupos isógenos, beleza? Né, tá presente em muitos locais, né, o pericôndrio aqui na cartilagem hialina, com exceção das cartilagens articulares, tá? E também ali das epífises, beleza? Onde é que eu vou encontrar? Nos ossos longos, nas extremidades articulares dos ossos longos, na traqueia, nos brônquios, beleza? Já a cartilagem elástica, como o próprio nome diz, é muito rica em fibra elástica, né? Eu tenho pericôndrio, toda cartilagem elástica tem pericôndrio. Onde é que eu encontro? Pavilhão auditivo, na epiglote, a cartilagem cuneiforme da laringe, tuba auditiva, beleza? Enfim, né? E a fibrocartilagem,
né? Fibro, lembrar disso daqui, ó. Fibrocartilagem tem características intermediárias entre o tecido conjuntivo denso e a cartilagem propriamente dita. Percebam que o colágeno mais comum nos outros dois tipos é o colágeno do tipo 2. Aqui eu tenho principalmente colágeno do tipo 1. Isso vai conferir à matriz extracelular um tom mais rosa, mais acidófilo, e os condrócitos, eles estão em fileirinha. É diferente, né, da cartilagem hialina, por exemplo, né, onde e elástica, onde os condrócitos formam aqueles grupos, né, isógenos que a gente viu anteriormente, beleza? Né, eu não tenho pericôndrio em cartilagem fibrosa, tá certo? Onde eu vejo ali formando, né, compondo os discos intervertebrais, né, na sínfise púbica, na inserção de alguns tendões. Então é importante eu compreender ali no tecido cartilaginoso quais são os tipos de célula, né, quais são os componentes da matriz extracelular, a importância, né, desses componentes, principalmente, né, o que é aquela água de solvatação, a importância dessa hidratação da cartilagem para conferir, né, resistência, beleza? Como é que se dá essa resistência, saber dos tipos específicos de cartilagem, da diferença, né, da composição entre elas, onde eu encontro, se tem pericôndrio, se não tem pericôndrio, né? Como que acontece a nutrição, a oxigenação, o crescimento dessa cartilagem e saber identificar com base nessas características que a gente acabou de mencionar, beleza? Então, é basicamente isso daí, tá? No Histology Guide, vocês conseguem, né, acessar um módulo muito bacana de tecido cartilaginoso e encontrar todas essas imagens que a gente colocou aqui nessa aula. Eu sugiro que vocês comecem a leitura pelo Junqueira e Carneiro e depois aprofundem no Ross. Eu adoro as imagens, né, do Ross, acho que do ponto de vista, né, didático ele é muito bom, apesar do texto ser um pouquinho mais extenso. E existe esse site aqui também muito bacana, que é o do ICB, do Instituto de Ciências Biológicas lá da USP, né? Só onde você vai encontrar ali módulos específicos também, muito semelhante ao Histology Guide, né, que acaba facilitando, porque eles têm uma estratégia muito legal. Você passa o mouse em cima da imagem histológica e ele destaca, ele mostra diretamente para você o que é que ele a estrutura que ele está se referindo, né? E do ladinho a gente tem um textozinho de apoio, beleza? Então espero que esse vídeo ajude vocês a revisarem aí os pontos principais de tecido cartilaginoso, tá certo? E qualquer dúvida, mais uma vez, pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, do nosso grupo, por e-mail, enfim. O que não pode acontecer é vocês irem para a prova com alguma dúvida, tá certo? Né? Muito obrigado, pessoal, e até mais.